Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma presença um pouco mais modesta de encarnados, porém com certeza a casa está lotada de irmãos desencarnados. Muitos de nós estão nesse momento ouvindo, tendo a alegria de ouvir e ver o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que do alto dos seus quase 93 anos está reunindo em Santos agora 3.500 pessoas lá no Mendes Convention, e está sendo televisado ao vivo, e muitos dos nossos companheiros estão lá. E como eu dizia para a dona Lourdes, a fundadora da nossa casa, mas alguém tem que trabalhar, né? Então estamos aqui, sejam todos bem-vindos. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que de certa forma envolve a todos nós, direta ou indiretamente. Vamos falar sobre a queixa, as reclamações, vamos falar dos reclamadores, dos queixosos, e vamos então tecer considerações sobre o bem e o mal sofrer. Essa expressão é meio estranha, né? Bem sofrer, mal sofrer, mas a gente vai comentar em seguida. Jesus já dizia assim: os olhos são as janelas da alma. Se os seus olhos forem bons, você estará iluminado. Mas se seus olhos forem maus, você estará em trevas. Cada um de nós, estamos emitindo luz ou sombras, vibrações boas ou más, saudáveis ou enfermas. Como cada um de nós encara a vida? As dificuldades, as enfermidades, o futuro, a morte, como cada um de nós lida com essas situações do dia a dia? O fato, meus irmãos, minhas irmãs, é que as nossas vibrações, porque vibramos o tempo todo, não é? Cada um de nós tem o que nós chamamos de uma psicosfera pessoal, uma atmosfera pessoal, que é consequência da qualidade do nosso pensamento. Então, as nossas vibrações, essa aura, ela está diretamente ligada à forma como vemos e como encaramos as situações da vida. Muitos, eu estou falando das pessoas aí de fora, porque nós espíritas somos seres praticamente perfeitos, não é? Não temos quase nenhum defeito, mas tem gente aí fora que ainda tem imperfeições, sabia? E eu vou comentar com vocês uma delas, que é essa questão do queixume. Não que sirva para vocês em absoluto, mas é que serve para que vocês possam ir registrando essas informações e poder aí ajudar as pessoas aí fora, conversar com elas, né? Porque muitos de nós têm permanentemente uma visão pessimista da vida. Aquela pessoa que fala assim, você nem começa a falar dele, fala, não vai dar certo, é muito difícil. E fala assim, mas e se? O se é sempre negativo. Você está indo tão bem, fala, mas e se? Né? Eu vou criar uma situação aqui hipotética, inspirado num grande escritor e orador espírita que desencarnou há pouco tempo, o Richard Simonetti, aqui de Bauru. E então eu vou falar de dois personagens fictícios, da dona Dolores e do senhor Felício. A dona Dolores está numa situação, o Felício está em outra. Não é nada relacionado com as mulheres, é que eu não encontrei outros nomes mais adequados. Se vocês tiverem algum, me sugira. O fato é que a dona Dolores se sentia mal amada. O marido não lhe dava atenção. Os filhos a desrespeitavam. Os vizinhos eram todos ruins, invejosos. As pessoas eram hipócritas, falavam mal dela pelas costas. Não tinha amigos, a cidade era ruim e era por aí o pensamento da dona Dolores. Dona Dolores se sentia muito infeliz. Suas vibrações eram negativas, pesadas.
em função, claro, da forma como ela via tudo e todos. Quando desencarnou, porque todo mundo vai desencarnar, viu, gente? Vocês que estão aqui, lamento informar, numa noite tão agradável, mas todo mundo que está aqui vai morrer. Até eu, viu? Todo mundo vai desencarnar. Não sabemos quando, né, meu irmão? Quando, antes de encarnarmos, o prazo, o tempo que deveremos ficar aqui para cumprir a nossa missão, as nossas tarefas, porque há um planejamento para isso, esse tempo é previamente definido. Normalmente, da forma como a gente lida com a vida, agredindo o nosso corpo físico, com várias situações, a gente acaba reduzindo esse tempo de permanecer aqui. Mas quando chega a nossa hora, quando essa hora soa, nada vai nos impedir de partir. Não há a menor dúvida disso. Quando? Ninguém sabe. Mas então a Dona Dolores desencarnou. Em consequência, é claro, do seu padrão vibratório, ela foi habitar, foi parar numa região umbralina, uma região inferior. E ficou lá por muito tempo, consequência do seu pessimismo. Até que um dia, o seu pensar, ela estava lá em sofrimento, o seu pensar acabou gerando uma vibração de humildade, de gratidão. E, como Deus não abandona nenhum dos seus filhos, Dona Dolores foi socorrida e foi conduzida para tratamento numa colônia espiritual similar assim ao nosso lar, que todos vocês conhecem de filmes e de livros, não é? Aí Dona Dolores estava lá, naquela colônia, agora sim, estava bem, estava feliz, cercada de gente muito boa, afinal de contas era uma colônia evangelizada. Os dias se passaram, mas a sua lua de mel, a lua de mel de Dona Dolores com aquela cidade não durou muito tempo. Começaram as reclamações de sempre. Não lhe davam a atenção que merecia, as pessoas eram hipócritas, egoístas, falavam mal dela, novamente sentia-se mal amada. O fato, meus irmãos, é que mesmo que Dona Dolores tivesse ido para uma região ainda superior, certamente a situação se repetiria. Porque essas coisas estão aqui na nossa mente. Não estão nas outras pessoas, não estão nos lugares, somos nós que criamos o nosso estado de espírito. Isso independe dos outros, independe de onde você está, da cidade, ou seja lá do que for. O problema estava nela, na forma como ela encarava as pessoas, o mundo, as coisas. Vamos ver agora um outro olhar de uma pessoa, uma visão iluminada. Os olhos são as janelas da alma. O senhor Felício foi convidado para participar de um programa de televisão, onde seria entrevistado para falar sobre a velhice, sobre a terceira idade. Ele tinha 85 anos, aparentava 65. Alegre, comunicativo, encantador. Todos ficaram muito impressionados com o jeitão lá do seu Felício, um homem alegre, otimista, entusiasmado. Particularmente eu gosto muito dessa palavra, entusiasmado, porque em é dentro, tus é Deus, em grego. Entusiasmado é aquele que tem Deus dentro de si. Temos que ser entusiasmados com a vida. E o senhor Felício dizia assim: aos 85 anos, a máquina física apresenta algumas deficiências, alguns defeitos, natural, não é? Mas meu coração está ótimo, estou apaixonado por uma linda donzela. O apresentador estranhou e perguntou: mas o senhor, na sua idade, apaixonado por uma donzela, como é que é isso? Sim, meu filho, estou apaixonadíssimo. Todos deveriam ser apaixonados por essa donzela. Eu sou apaixonado pela vida, adoro viver, agradeço cada dia pela oportunidade da vida, procuro desfrutá-la, a vida, plenamente, vivo o melhor que posso dentro das suas condições, é claro, cultivando a alegria de viver.
E o entrevistador falou assim: mas, seu Felício, qual é o seu segredo? Como que o senhor consegue se manter assim tão otimista? É muito simples, meu amigo. Todos os dias, ao fazer a barba de manhã, converso comigo mesmo ao espelho. E eu digo para mim mesmo, olhando no espelho: Felício, meu amigo, hoje você tem duas alternativas. Você vai ser feliz ou você vai ser infeliz. A escolha é sua. Mas como eu não sou bobo nem nada, diz o Felício, é claro que todos os dias eu escolho que eu vou ser feliz. Por isso eu sou feliz. Meus amigos, o nosso estado de espírito, em geral, é uma decisão íntima e pessoal, é uma escolha. E agora está na moda no mundo dos negócios a terceirização, né? Mas não se pode, não se deve terceirizar o nosso estado de espírito. Existem muitas situações, nas relações conjugais, por exemplo, e outras, em que a pessoa se posiciona de uma tal maneira que é o seguinte: olha aqui, ó, vê bem como que você age, vê bem o que você faz, porque dependendo do que você fizer ou não fizer, eu vou ficar aborrecido ou aborrecida. Então eu estou terceirizando, né? Eu estou colocando no colo dos outros o meu estado de espírito. Isso não é legal, não é legal. Você tem que ser dono de si mesmo. Até porque, ao você colocar nos ombros do outro o seu estado de espírito, você está lhe passando para ele um fardo que não lhe pertence. Somos espíritos individuais, não individualistas. Cada um de nós é um. Nós chegamos a esse mundo sozinhos e vamos embora sozinhos, não é? A gente não tem que depender dos outros para definir o nosso estado de espírito. Eu gosto muito de uma historinha, no passado já comentei aqui, que num encontro de casais, esses que a igreja promove, né? E aí o orientador lá, ele falava sobre a felicidade. E notou desde o início do evento que havia um casal assim na primeira fila, em que pela postura do casal, dava para notar que eles estavam muito bem. E o orientador, querendo aproveitar aquela situação, vira para a senhora assim e fala assim: senhora, seu marido lhe faz feliz? O cara nunca tinha tido uma briga, nada mais grave. O sujeito até esticou o pescoção assim e falou assim: agora vai, ela vai me elogiar, né? Seu marido lhe faz feliz? E a mulher falou assim: não, meu marido não me faz feliz. Olhou para a porta, até pensou em ir embora. Meu Deus, ele pensou, né? Nunca tinha tido problema. Não, meu marido não me faz feliz. Eu sou feliz. Porque à medida que eu colocar nos ombros dele o meu estado de espírito, isso não é amor, é desamor. Eu sou feliz por mim mesmo, não por ele, não por causa dele, não é? A felicidade, meus amigos, não é uma estação, um objetivo de uma viagem. No final da viagem, nada assim. A felicidade é um modo de viajar. É o dia a dia. Não depende de você, de alguns fatos, de coisas, de realizações materiais ou não, de aposentadoria, de viagens, essas coisas, digamos assim, para a gente ser feliz. É a forma como você vê a vida, independente das condições que você se encontra. Quando a nossa felicidade depende de coisas, isso é uma ilusão. A moça sai do trabalho, passa todo dia em frente a uma loja lá e vê uma bolsa lá, Louis Vuitton. Coitada, né? R$3.000 uma bolsinha lá, meia boca, de aparência. Aí ela, desesperada, quer porque quer aquela bolsa, faz um sacrifício danado, vai lá e compra em 24 vezes a bolsa, né? Apertando o seu orçamento, porque aquele era o objeto do desejo. 2 dias depois, como ela vai estar? Do mesmo jeito, e com 24 meses. Meus amigos, considerando o mundo que a gente vive, um mundo de provações,
de expiações. Ninguém aqui encarnou a passeio. Pode morar numa tapera, num palácio, não importa a condição, pode ter uma saúde perfeita ou um corpo com enfermidades. Todo mundo aqui passa por dificuldades. Ninguém encarnou para uma festa. O mundo é assim, e é consequência também da nossa condição espiritual. Todos enfrentamos horas amargas, dias escuros, de dor, de tristeza, de frustrações. Ninguém escapa disso. A Terra é um planeta escola. A gente está aqui para aprender. Muitos de nós, quando passamos pela dor, e a dor é inevitável. Eu não estou querendo ser trágico aqui na nossa fala de hoje, né? Mas Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Todos passamos pela dor. Agora, como você vai lidar com a dor é que pode fazer a diferença. Isso é uma opção sua. Todos, ao passarmos pela dor, pelas dificuldades, muitos de nós não vivenciamos estas oportunidades. Eu estou fazendo uma associação da dor com oportunidade, como deveríamos. E alguns se entregam à rebeldia, ao inconformismo, à lamentação. Uma coisa importante que muitas vezes nós mesmos, espíritas, que estudamos esse assunto, a gente confunde as coisas. Muitos de nós achamos que por passarmos pela dor, isso já é automaticamente o saldo dos nossos débitos do passado. Que ao passarmos pela dor, estamos resgatando. Não é bem assim. O que define se você, ao passar pela dor, está realmente saldando os seus débitos do passado, é a forma como você vai lidar com ela. Se você está aproveitando utilmente essa oportunidade, é o modo. E essa forma de lidar com a dor é que é a chave, se você está aproveitando ou não. É difícil? É. Mas é necessário. É da lei de Deus. Muitos se revoltam, questionam a Deus. Tem gente que fica até de mal com Deus e se sentem injustiçados, né? Quem de vocês já não viu alguém? Mas por que eu? O que eu fiz para merecer isso? E o problema é que quem convive com essa pessoa queixosa permanente acaba sendo alvo das amarguras, das reclamações e até mesmo da agressividade. O fato é o seguinte: não é muito agradável estar perto de pessoas que só reclamam, sabe? A gente quer ficar perto das flores, não dos espinhos. A gente muitas vezes suporta, porque não tem outro jeito, mas prazer não tem nessa convivência. Porque essas pessoas acabam contaminando o ambiente à sua volta e contaminam as pessoas também, o ambiente fica pesado. Resumindo a ópera, esses reclamadores, tristemente, não estão aproveitando a oportunidade que Deus lhe concedeu nesse processo expiatório e probatório. A dor, se bem aproveitada, é uma bênção. É triste, porém, porque a pessoa que não aproveita essa oportunidade, o que vai ter que acontecer? É como uma prova de escola, vai ter que repetir. Ou seja, passa pela dor, com rebeldia, reclamando, vai ter que receber uma outra prova, noutra oportunidade, talvez numa próxima encarnação, até superar isso. Então não é uma coisa inteligente. Uma vez, há muitos anos atrás, num curso que eu fazia, lá em Ribeirão Preto, uma senhora, do alto dos seus 70 e poucos anos, o assunto era mais ou menos esse, ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim: eu é que não sou boba de perder o meu sofrimento. já que a dor está aí, vamos aproveitá-la. Não estou dizendo que é agradável, mas vamos aproveitá-la. Joana de Ângeles, a grande mentora do Divaldo Pereira Franco, que está aqui em Santos hoje, não é? Num livro chamado Episódios Diários, um livro pequeno, a Joana diz assim: lenta, mas sistematicamente
vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. O indivíduo sempre encontra motivos para estar insatisfeito, né? Não importa o que aconteça. Instala-se esse vício, ela chama isso de vício, fixando-se no comportamento que torna azedo, desagradável, ao tempo em que fomenta, vejam vocês, fomenta distonias íntimas, neuroses, e esse comportamento abre campo para as mais diversas enfermidades. Meus amigos, a grande maioria das doenças importantes, das graves enfermidades, são fabricadas por nós mesmos, pela qualidade do nosso pensamento. O diabetes, o câncer e tantas outras mazelas físicas que nós passamos, nós as produzimos com dardos energéticos negativos atuando no nosso corpo espiritual, consequentemente no corpo físico. E a Joana continua: o azedume, tem pessoa que parece um limão, né? Sempre azedo. O azedume responde pela ideia malsã, uma ideia nociva, de ver tudo de forma negativa. E essa pessoa cria um falso mecanismo de martirológio. Martirológio, dificuldade para falar isso aqui. Aí eu fui ver no dicionário o que é martirológio. É o sofrimento de mártir, de coitado, quase santificado. A pessoa está ali sofrendo, reclamando, coitado, sacrificado, alguém que sofre sem merecer. Essa é a ideia que o queixoso quer vender. Normalmente o queixoso, diz Joana, não sou eu, que gosta da indolência e tem prazer no pessimismo. Tem prazer no pessimismo. Conversava hoje com a minha amiga Silvia aqui hoje à tarde, e eu falava para ela, tem gente que se fala assim, você chega para a pessoa e fala assim, poxa, eu hoje acordei hoje com uma ligeira dor de cabeça. A pessoa fala assim, e eu então? Estou com dor na cabeça, nas costas, nas pernas, tudo, nos braços. Não, tá bom. Você ganhou, você está bem pior que eu. Parece que existe uma certa disputa. Tem que estar pior para ganhar, né? É uma competição meia, né? Certamente vocês conhecem pessoas com esse perfil. Não se trata só de querer ouvir, não é que a gente só quer ouvir coisa boa, agradável. Existem problemas? Claro que existem, não é? Esse não é um mundo feliz, mas a gente tem que ouvir com carinho, com amor, com caridade, quando o comentário é pertinente e não é habitual, não é uma rotina, não é vicioso, senão a gente nem dá bola. Eu conheço gente que de manhã olha assim e pensa assim, qual será a doença que ela vai falar hoje? Qual será o problema de hoje? E as pessoas são criativas, viu? Quando tudo e todos é ruim, é muito chato. Conviver com pessoas assim é muito chato. É a cidade que é ruim, as pessoas, é o calor, o frio, a chuva, tudo é ruim. Tudo é pretexto para reclamar, para se queixar. Para quem deseja procurar problema, motivos não faltam. Tem de sobra, né? Essas pessoas estão sempre, os maiores problemas, as maiores dificuldades são sempre as delas. A gente não tem nem chance de ter um probleminha, sabe? Os nossos problemas são menores, menos importantes. No fundo, a gente está aqui, né, falando até com um certo humor, mas são pessoas infelizes. Infelizes consigo mesmas. O problema dela não é com o mundo, não é com os outros, é com ela mesma. Outras fazem até mesmo que não no plano consciente para incomodar, para aborrecer mesmo e até para agredir. Porque sabe, fica aquela martelando assim. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, o espírito Lacordaire, em 1863, traz uma mensagem com o título Bem Sofrer e Mal Sofrer.
Não vou trazer a mensagem toda, não é? Mas para a gente ter uma ideia do que seria bem sofrer e mal sofrer, Lacordaire diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino de Deus lhes pertence, ele não estava se referindo, Jesus, aos que sofrem de uma maneira geral, porque na terra todos sofrem. Mas ele se referia às pessoas que sabem lidar com a dor. Em O Livro dos Espíritos, nossa obra base, na questão 931, Kardec perguntou assim: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? É verdade, no planeta Terra tem muito mais gente passando por dificuldades, né, de toda a sorte, do que gente que está bem. E os espíritos superiores respondem assim: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais será felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. A gente só vê as aparências, né? O sofrimento está por toda parte. E o Espírito diz assim, Lacordaire: mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Repetindo, provas bem suportadas. Só elas valem. Aquelas que não forem bem suportadas terão que ser repetidas. E é sofrimento. O Espírito diz: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se lhes falta coragem. Coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, não é? Muitas vezes, Deus, já nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Tem um ditado popular que diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus jamais seria injusto de colocar tarefas, missões, provas, expiações nos nossos ombros se nós não pudéssemos suportá-los. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Tem um psicoterapeuta ali no Mato Grosso, o senhor Alírio Cerqueira, um homem brilhante, e ele atende no seu consultório, é psiquiatra, psicólogo, uma pessoa de uma formação espetacular, escritor também, e ele relata um caso verídico de duas senhoras que mais ou menos na mesma época tiveram um acidente automobilístico e as duas, o resultado do acidente é que ficariam numa cadeira de rodas pelo resto dessa existência. Estavam condenadas à cadeira de rodas. Muito bem. E ele começou a tratar as duas no seu consultório, tratando da parte psicológica, de como lidar com essa situação dificílima. Muito bem. 6 meses depois do acidente, estava lá uma das senhoras revoltadíssima. O que eu fiz para merecer isso? Que absurdo! Vou ficar entrevada aqui nessa cadeira pelo resto dos meus dias? Onde já se viu? Como que Deus faz uma dessa comigo? E estava lá uma arara a mulher. 6 meses depois, a outra senhora, feliz da vida, dizia que nunca estivera tão bem. Olha isso. Porque ela, no seu cotidiano, na correria do dia a dia, ela tinha no seu íntimo vários projetos. Sabe aqueles projetos de que amanhã, depois eu vou fazer tal coisa? Eu vou participar de uma atitude voluntária? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? Né? Mas a gente sempre vai deixando para depois, porque a vida acaba nos engolindo, né? O cotidiano. E ela, diante da circunstância, ela teve que parar tudo. E pôde se integrar a algumas situações que ela planejava no seu íntimo. Passou a fazer parte de um grupo de voluntários, atendendo pessoas carentes, alguma coisa assim, e ela estava bem. Perceberam? Exatamente a mesma circunstância, dependia de como a pessoa vê. Não estou aqui dizendo que é bom ficar numa cadeira de rodas, longe disso, claro que não é bom. Mas também, nós somos espíritos imortais. É isso que a gente tem que lembrar. Temos toda uma eternidade pela frente.
Qual é o tamanho desta encarnação perante a eternidade que nos aguarda? É uma gota no oceano que está aqui atrás. Verdade ou não? Somos espíritos imortais, lembre disso, jamais morreremos. O queixume permanente não ajuda em nada, não resolve nenhuma preocupação, nenhum problema, nenhuma dificuldade. A pessoa deve refletir, analisar-se, observar essa imperfeição, reconhecer e esse hábito infeliz e, dentro das possibilidades, já ir mudando isso, né? A dor sempre tem um sentido superior. Lembremos Jesus nos seus últimos momentos ali na cruz, sofrendo aquelas atrocidades, aquilo tudo, ele diz: Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. Aceitar a providência divina. Eu vou ter que me antecipar aqui um pouco. Eu até tinha citado aqui, não é, Lourdes? O mal e o remédio, mas nós não vamos abordar porque não temos tempo. Mas o Espírito Santo Agostinho, que traz essa mensagem, só vou trazer uma frase aqui. Ele dizia assim: como desencarnados, nós, quando pairáveis no espaço, quando estávamos lá no plano espiritual, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportá-las. Nós escolhemos as situações pelas quais estamos passando nessa vida. Por que agora murmurar? Pergunta Santo Agostinho. Outro item no Evangelho diz assim: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Faz sentido, né? Ou você confia, crê em Deus, ou não. Não dá para ser mais ou menos. Se você efetivamente confia em Deus, tem que compreender e aceitar que tudo o que acontece conosco é do nosso merecimento. Que Deus jamais criaria privilégios. As dificuldades em aceitar as situações difíceis da vida só pioram as coisas, não ajudam em nada. É importante aceitar, ter boa vontade, a mente aberta, sabedoria e, acima de tudo, humildade. Devemos ter compaixão por essa pessoa que se queixa constantemente, não é? André Luiz, no livro Agenda Cristã, pelas mãos de Chico Xavier, diz assim: as suas reclamações jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Nem isso. Então para que serve, né? Ficar reclamando. E a gente tem que admitir, aceitar que cada um de nós é responsável por tudo o que acontece conosco. Portanto, reclamar não adianta nada, não resolve nada, só piora a situação. O queixoso não conquista a simpatia de ninguém, nem de quem o escuta, porque a gente, na verdade, você finge que está ouvindo ali, mas será que vai demorar muito? E acaba afastando as pessoas. Para o seu próprio bem, é importante que a pessoa caia em si, como fez o filho pródigo lá na parábola, cair em si, né? E mude, elimina a reclamação constante, a lamúria, a lamentação, né? É um favor que ela vai fazer para ela mesma e para com as pessoas que estão à sua volta. O conhecimento de si mesmo é a chave para esse melhoramento. Santo Agostinho, no livro Confissões, ele tem uma frase que eu acho lapidar. Agostinho, ele imagina um diálogo com Deus, ele conversando com Deus. E aí Deus falaria assim para ele: Agostinho, eu te criei sem ti. Verdade, né? Deus nos criou sem que a gente existisse. Agostinho, eu te criei sem ti, mas não posso te ajudar sem ti. Não tem como eu te ajudar se você não me der uma força. Jesus disse: ajuda-te e o céu te ajudará. E disse também: a cada um segundo suas obras. Para a gente ir caminhando para o final, eu vou trazer aqui para vocês uma historinha que ilustra essa questão da justiça divina, né? Havia um rei
era um bom rei, muito querido pelo seu povo. E, apesar de tudo, ele tinha muitas dúvidas, vendo a situação das pessoas, do mundo, tanta problema, miséria. Intimamente, esse rei tinha muita dúvida sobre a justiça e a bondade de Deus. E ele tinha um servo, do qual ele gostava muito, e gostava de conversar com aquele servo, e quando viam alguma dificuldade, o rei questionava o seu servo em relação a Deus, e o servo dizia assim: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele é justo, bom e nunca erra. Um dia, os dois, o rei e o servo, saíram para caçar. Aí, estavam lá, de repente, um animal feroz lá, um felino, atacou o rei, pulou em cima do rei. O servo conseguiu matar o animal, ajudou lá, matou o animal, mas não teve como evitar que Sua Majestade perdesse um dedo. Não tem nada a ver com, né? É outro rei, é outra coisa, tá certo? É de verdade, E aí a fera atacou, o rapaz ajudou, matou o animal, mas o rei perdeu um dedo. O rei ficou muito furioso e não mostrou nenhuma gratidão por ter sido salvo, e disse assim: Deus é justo e bom, eu faço de tudo para proporcionar o bem para as pessoas. Se ele fosse bom mesmo, não teria permitido que eu fosse atacado e ainda que perdesse meu dedo. E o servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus é justo e bom. E Ele sabe o porquê de todas as coisas. O que Deus faz é justo, perfeito, e Ele nunca erra. O rei ficou muito bravo com aquela resposta, mandou prender o servo. Mandou prender nas masmorras lá do palácio. Algum tempo depois, o rei, sozinho, saiu para uma caçada e foi capturado por selvagens, índios, que praticavam sacrifícios humanos. Aí pegaram, porque para os índios lá, ele não era rei coisa nenhuma, né? Aí pegaram ele, puseram lá para ser sacrificado, né? E aí um cara lá olhou melhor e percebeu que aquela vítima não era apto para o sacrifício, né? Ele não tinha um dedo. Então, você não vai oferecer para os deuses um caboclo que falta um dedo. Tem que ser perfeito, né? E aí, como ele não era perfeito, ele foi solto. Quando voltou para o palácio, ele mandou soltar o servo que estava lá preso, né? E carinhosamente abraçou o cara e tal. Ele falou assim: ó, meu caro, Deus foi realmente bom comigo, porque ele já estava lá, né? Escapei de ser sacrificado pelos selvagens, justamente por não ter um dedo, aquele, né? Mas ainda assim eu tenho uma dúvida: se Deus é bom mesmo, como Ele permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? Olha que danado. E o servo respondeu assim: querido rei, se eu tivesse ido com o senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Deus deu um jeitinho dele ficar preso lá, senão, né? Meus amigos, lembremos, bem sofrer, mal sofrer, a escolha é nossa. Encontrei algumas frases aqui na internet sobre essa questão do pessimismo e vou trazer para vocês para a gente ir caminhando para o final aqui. Uma delas diz assim: o verdadeiro pessimista fica ainda mais triste por sempre ter razão. Ficar perto de pessoas que só reclamam esgota nossas energias. Isso é verdade. A pessoa que se queixa torna-se um imã vivo, pulsante de coisas ruins.
atrai, né? Afinidade, simpatia. Freud, por exemplo, diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Eita! Outra, tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando chove. O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que o vento mude. O realista ajusta as velas. Experimente substituir instantes de queixa por motivos de serviço ao próximo e observa os resultados. Humberto de Campos, espírito, recomenda que em quaisquer circunstâncias da vida, dentro do possível, a gente deve conservar o nosso sorriso, a nossa alegria de viver. E tem uma linda canção composta por Charlie Chaplin, chama-se Smile, e fala dessa situação. E eu já vou, como vocês são muito generosos, eu vou pedir perdão para vocês, mas eu vou trazer um trechinho aqui da música, que diz assim: sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Então, sorriam com a vida, né? Que Deus os abençoe, até uma próxima oportunidade. Obrigado pela paciência.